Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós falamos sobre religião, sobre assuntos voltados para a palavra de Deus. E neste quadro em que eu trago algum convidado especial, eu tenho o privilégio hoje de estar com o professor, pastor Adenilton Aguiar, ele que é doutor em teologia pela Andrews University e professor atualmente ali na Faculdade de Teologia na Bahia. Eu vou deixar que ele se apresente melhor logo após aí a nossa vinheta, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Será que Jesus estava ensinando a imortalidade da alma? O propósito dessa parábola é esse? Como é que nós podemos entender esta parábola? Então, fica com a gente até o final, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para eles. Muito bem, eu vou deixar então que o pastor Adenilton ele se apresente melhor. Eu fiz essa pequena introdução, mas ele então vai se apresentar melhor e a gente vai então entrar na parábola que foi contada por Jesus ali, registrado no livro de Lucas. Pastor Adenilton, sua apresentação, excelência. Bom, para mim é uma alegria muito grande estar aqui participando aqui do canal Fala Sério Pastor, aqui com meu amigo, meu irmão, o pastor Elias. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Na verdade, aqui é mais do que uma amizade, aqui a relação é de irmandade, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui e falar sobre esse tema, que é um tema bastante curioso, né? A parábola do rico e Lázaro. As pessoas têm muita curiosidade sobre o que Jesus está tentando dizer aqui com essa parábola. Como o pastor Eliasar mencionou, minha área de formação é Novo Testamento, mas assim, a gente ama a Bíblia toda, né? A área de formação é Novo Testamento, mas a gente ama a Bíblia toda. E eu sou professor ali no Centro Universitário Adventista do Nordeste, ensino disciplinas da área de Novo Testamento, língua grega e assim por diante. Mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui. Muito bem, nós vamos estudar hoje com vocês a parábola do rico e Lázaro. Essa é uma parábola assim que traz muitos questionamentos, né? As pessoas elas começam a se questionar: a parábola não está ensinando a imortalidade da alma? Se os adventistas dizem que não existe uma alma imortal, por que Jesus então fala nesta parábola de aspectos que remetem de maneira assim quase que explícita, né, a uma vida após a morte? Então eu gostaria de fazer o seguinte: nós vamos ler primeiro a parábola. Eu vou falar um pouquinho na parte inicial assim sobre um contexto hebraico, histórico ali, que é uma área que eu gosto. Até conversei com o pastor Sérgio Monteiro. Vocês que me acompanham aqui sabe bem quem é o pastor Sérgio, o meu judeu favorito. Ele é uma pessoa também que gosta muito dessa área. Então a gente conversou, eu vou trazer um pouquinho sobre esse pano de fundo ali, esse pano de fundo hebraico, e aí eu vou entregar o assunto nas mãos do pastor Adenilton, que ele vai então mostrar demais contextos e outras situações aqui nesta parábola. Mas antes vamos fazer assim, nós vamos ler Lucas capítulo 16, eu pedi ao pastor Adenilton que ele faça a leitura desse texto e aí a gente vai então conversar sobre esta parábola. Ok, então eu vou ler aqui a partir da Almeida Revista e Atualizada, Lucas 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós.
Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que parábola, hein? Que texto interessante. Tem alguns detalhes aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar, né, na nossa conversa, e antes de a gente entrar mais detidamente no contexto aqui dessa parábola. Chama a minha atenção a maneira como os dois personagens são apresentados aqui, não é? Você tem um que recebe um nome, Lázaro, ele recebe um nome, o rico não recebe um nome. O rico simplesmente é chamado de rico. Mas existe um contraste muito interessante acontecendo aqui. A maneira como a parábola caracteriza o rico mostra que o texto não está tratando simplesmente de uma pessoa rica, mas de uma pessoa muito rica. Quer ver? Alguns detalhes. O verso 19 diz: Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Isso aqui é roupa sacerdotal, que por sinal é muito cara. Então, o rico, ele é retratado não somente como uma pessoa rica, mas como uma pessoa muito rica. O texto diz que ele se regalava, ele se alegrava, ele se alegrava esplendidamente. Essa palavrinha aqui, que foi traduzida como esplendidamente, é uma palavra que só acontece aqui em todo o Novo Testamento. Só acontece em todo o Novo Testamento aqui. É uma palavra escolhida a dedo. E é uma palavra que remete a grandes banquetes que aconteciam na Antiguidade. Não é? Então, na verdade, o rico ele é retratado como uma pessoa realmente muito rica e uma pessoa que assim, usava a vida para se alegrar, né, para curtir. Em contrapartida, o pobre, vejam só como ele é retratado. Isso aqui é um ponto muito importante. O pobre ele é retratado, antes de dizer que dá mais comentários, detalhes sobre a pobreza dele, o texto diz que ele estava coberto de chagas. E nós sabemos que na mentalidade antiga, sobretudo ali na mentalidade de Israel, a doença era um sinal de desfavor de Deus. Ele estava coberto de chagas, com úlceras. Então parece que aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem o desfavor de Deus, mas aos olhos humanos, porque no final das contas acontece uma inversão. Né? E o rico, que na verdade os judeus também achavam que a riqueza era sinal de favor divino, então você tem aqui o rico, pobre, muito pobre, a ponto de ele se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Esse aqui é outro detalhe importante. O rico era muito rico e ele desperdiçava comida. Ou seja, era uma pessoa que não demonstrava compromisso com o outro, não demonstrava compromisso com o pobre. Então nós temos aqui esse contraste. O rico muito rico e o pobre muito pobre. Há outros detalhes importantes nesse texto, como por exemplo, a referência que o texto faz à lei e aos profetas, a gente vai comentar daqui a pouco, mas eu acho que para início de conversa, esse contraste que a parábola apresenta é muito importante. A gente tem em mente, é um contraste muito nítido que vai ser invertido na sequência. Porque no final das contas, a gente vai explicar isso em detalhes, a parábola ela está preocupada não com o que acontece depois. A parábola está depois da morte. A parábola não está preocupada com isso. A gente vai comentar isso em detalhes. A parábola está preocupada com o que a gente faz durante o tempo de vida que a gente tem aqui. Uau. Bom, trazendo então o contexto hebraico para a nossa discussão aqui, é muito interessante que esse discurso de Cristo, ele muito provavelmente não foi proferido em grego. O livro de Lucas ele foi escrito em grego, mas é provável que quando Cristo proferiu esta parábola, ele o tenha feito na língua aramaica, que é uma língua assim muito próxima do hebraico. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra Lázaro, quando é traduzida para o aramaico, para o hebraico, Lázaro é uma palavra grega. Mas esta palavra em hebraico é Eliezer. Eliezer. E quando você ouve estes dois nomes, Eliezer e Abraão,
você já começa a pensar em que situação. Eu me recordo do livro de Gênesis. O pastor Adenilton, ele falou que o nome de um era Eliezer, o Lázaro, o nome do outro é Abraão, mas o homem rico é só chamado de homem rico, não fala o nome. Agora, de maneira muito interessante, todas as vezes que esse homem vai se referir a Abraão, ele chama de pai. Pai Abraão, pai Abraão. E isso me faz novamente ter mais assim solidez em voltar ao livro de Gênesis. Por quê? Deus faz uma promessa para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Olhe para as estrelas do céu. Assim como as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Abraão não podia ter filhos, porque Sara ela era estéril. E aí Abraão faz uma pergunta: Senhor, será do meu servo Eliezer que o Senhor vai suscitar a minha descendência? É do meu servo Eliezer, o Damasceno. Então, ele era uma pessoa de fora, ele era um gentio. E aí, até, vamos dizer assim, como às vezes o brasileiro faz alguma piada com alguma pessoa, o brasileiro gosta de fazer piada com português, por exemplo, faz algumas. É possível que, naquela época, né, as pessoas faziam, talvez, algum tipo de piada com essa situação do Lázaro, né, do Damasceno, do Eliezer, né, o lazarento, o indivíduo que não foi escolhido para ser a descendência. Então havia um orgulho por parte da nação, né? Eu sou o filho, eu sou, né, o filho da promessa. E o Lázaro, ou o Eliezer, aqui é o desprezado, é aquele que não é a partir dele que vai ser feita a descendência. A descendência vem do filho. Então aqui nós temos retratado o filho, o rico, muito rico, e o Eliezer, o pobre servo de Abraão, o Damasceno, que é retratado de maneira assim bem pesada, né? Cheio de chagas e etc. E aí é como se o judeu, sendo retratado aqui, os fariseus, enfim, eles se achassem. Nós somos bons, eu sou próspero e etc. Enquanto aquele outro que Jesus puxa da história de Abraão, o Damasceno, é visto como aquele rejeitado, o que não foi escolhido para ser a descendência e o desfavorecido nesta parábola. Então, esse aqui é também um pano de fundo, vamos dizer assim, hebraico, né, judaico, para a mentalidade de quem estava ouvindo, mas eu sei que esse não é único, né? Existem outros contextos aqui e talvez muito mais assim interessantes. E eu estava conversando antes com o pastor Adenilton, ele falava sobre isso, sobre essa questão do contexto ali em que Lucas conta esta parábola. E eu queria agora entregar a palavra nas suas mãos, Excelência, e parar de conversar muito aqui, que eu quero deixar você falar à vontade agora sobre esses demais contextos. Excelente. Eu queria aproveitar e fazer um comentário sobre algo que você disse, que eu achei muito importante, a questão do significado do nome, né? Do nome do pobre, que é Lázaro. Né, e você mencionou, né, qual seria o nome hebraico, e eu acho que vale a pena a gente atentar para o significado desse nome, que significa Deus ajuda. Uhum. E isso é importante porque, como a gente mencionou, o pobre recebe nome, Abraão também é mencionado aqui, mas o rico nunca recebe nome, ele é sempre chamado de rico, e você tem o pobre, que é Eliezer, né, se você pegar aí o termo hebraico, que significa Deus ajuda. Isso nos dá a entender que existe um propósito aqui, nos nomes, ou pelo menos no nome aqui do pobre. Me parece que a intenção aqui de Jesus é chamar a atenção para o fato de que o rico tinha o compromisso de ajudar o pobre. É claro que o nome significa Deus ajuda, mas Deus ajuda por meio de pessoas que têm recursos financeiros. Isso nos ajuda a entender qual é o contexto por trás aqui dessa parábola. É importante todas as vezes que a gente estudar um texto da Bíblia, qualquer texto, é muito importante que a gente leve em consideração aquilo que está ao redor do texto, aquilo que veio antes, aquilo que veio depois, para a gente entender aquele texto dentro do contexto mais amplo. E o contexto aqui dessa parábola é o seguinte: Jesus está contando um grupo de 7 parábolas. Do capítulo 10 de Lucas até o capítulo 18 de Lucas, nós temos um grupo de 7 parábolas. Eu acho que até a quantidade de parábolas é algo interessante, né? Porque Lucas decidiu contar 7 parábolas. E o número 7, na mentalidade hebraica, é um número que significa completude, plenitude, perfeição. Ou seja, com essas 7 parábolas, Lucas reúne essas 7 parábolas para transmitir um ensino
extremamente importante sobre aquilo que a gente faz com os recursos que Deus nos deu durante a vida que a gente tem aqui na Terra. A parábola do rico e Lázaro é a 6ª parábola nesse grupo de 7 parábolas. Eu queria então comentar rapidamente essas parábolas e qual é o ensino que está por trás de cada uma delas. A primeira parábola é contada lá no capítulo 10 de Lucas, é a parábola do bom samaritano, e você conhece muito bem, é uma parábola muito conhecida. Você tem aquele episódio em que o samaritano ele ajuda alguém, não é? E ele leva essa pessoa para uma hospedaria e ele está disposto a gastar dinheiro para cuidar dessa pessoa. Pagar a hospedaria, pagar a alimentação, pagar remédios. Então é uma parábola que mostra o desprendimento que nós devemos ter. Não é? Ou seja, se existem pessoas que estão ao nosso redor e nós precisamos ajudar, então nós precisamos ter desprendimento. Então veja que a parábola está tratando do assunto do dinheiro, que você faz com seu dinheiro. Aí depois você tem a parábola do rico insensato. E essa parábola é extremamente importante para a gente entender o grupo de 7 parábolas. Porque veja, como é que o insensato ele é retratado? Ele é retratado como alguém que acumula. Eu até gostaria de ler esse texto, o capítulo 12 e o verso 19. Capítulo 12 e o verso 19 de Lucas, e você que está em casa pode nos acompanhar também na leitura. Então direi à minha alma, é o rico insensato falando, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Isso aqui nos lembra a descrição do rico da parábola do rico e Lázaro. Porque o rico lá na parábola, ele também se arregala, ele também se alegra. O texto inclusive chega a dizer que ele se alegra esplendidamente. Ou seja, ele está esbanjando o dinheiro que ele tem. Então veja que parece que a intenção aqui é mostrar o seguinte: esse rico insensato caracteriza não somente o rico desta parábola. Ele vai caracterizar o rico da parábola, rico e Lázaro também. Porque é claro, pense numa coisa, você como um leitor atento, você está lendo o Evangelho de Lucas, você chega ao capítulo 16, você ouve falar de um rico, você tem que se lembrar do rico que foi mencionado antes. Você tem que se lembrar do rico da parábola aqui do rico insensato. Então veja que essas parábolas estão tentando chamar a atenção para aquilo que você faz com os recursos financeiros. Eu vou comentar um pouco mais adiante, mas eu já quero introduzir aqui um pensamento muito importante, pastor Eliazar, que é o seguinte: por que Lucas está tão preocupado em apresentar parábolas que tratam do que você faz com os recursos financeiros que Deus deu para você? Por que Lucas está tão preocupado com isso? Veja, Lucas escreveu 2 obras no Novo Testamento. Ele escreve o Evangelho e ele escreve o livro de Atos. E lá no livro de Atos, o texto vai falar da missão cristã, né? Por exemplo, nos capítulos 1 e 2, você tem ali, sobretudo no capítulo 2, você tem o Pentecoste. Vocês lembram que os discípulos estavam reunidos esperando a descida do Espírito Santo e depois disso eles saem para pregar. E eu chamo a atenção de vocês, eu acho que a gente pode até ler esse texto, Atos capítulo 1 e o verso 8. Esse texto aqui, ele é emblemático, extremamente importante para a gente entender o que está acontecendo no livro de Atos. Atos capítulo 1 e o verso 8. Vejam só. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, a lógica do texto é, você só pode ser testemunha se você recebe o Espírito. Recebeu o Espírito, então você se torna testemunha. E o que você faz como testemunha? Você vai levar o Evangelho. E aí, o texto dá 3 localidades. Primeiro, Jerusalém, depois Judeia e Samaria e depois até os confins da terra. Isso é tão importante para Lucas que ele organizou o livro de Atos de acordo com esse texto. Atos 1 a 7 é sobre o Evangelho em Jerusalém. Atos 8 a 9 é sobre o Evangelho na Judeia e Samaria. E aí você tem Pedro como principal personagem da primeira metade do livro de Atos. Quando você chega ao capítulo 10, então você tem o Evangelho sendo levado até os confins da terra. Ou seja, o Evangelho sendo levado aos gentios. E aí Paulo agora assume, digamos assim, o papel principal.
Se a gente pode dizer assim. Então veja, esse comentário é importante para a gente entender que Lucas escreve o livro de Atos pensando na missão cristã que precisa ser patrocinada. E ele escreve o Evangelho não somente para contar a história de Jesus, mas também para mostrar que nós precisamos ter sabedoria ao usarmos os recursos que Deus nos deu. Nós precisamos ter sabedoria para usar, né? Essa é a única vida que a gente tem, não é? Para a gente se preparar para a vida no céu, né? A eternidade no céu após a ressurreição, ou se a gente não passar pela morte, quando Jesus Cristo voltar. Então veja, a parábola do rico insensato ela é muito importante para a gente entender o que vem depois. Ou seja, o rico é uma pessoa que tem uma preocupação excessiva com o imediato. Ele está acumulando para essa terra. Ele está acumulando para essa vida, que é a mesma coisa que acontece com o rico da parábola do rico e Lázaro. Aí depois nós temos a parábola da grande ceia, que vai tratar mais ou menos da mesma coisa, a preocupação excessiva com a vida imediata. Aí depois nós temos a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, essa é uma parábola bem interessante, porque o filho pródigo, ele também é rico por um momento, pelo menos por um período. Ele recebe a herança, não é? E ele é retratado também como rico, porque ele tem dinheiro para gastar do jeito que ele quer. Ele também é retratado como rico. E é um rico que gasta de maneira irresponsável. Então veja que a parábola do filho pródigo também é sobre o uso que você faz nesta vida dos recursos que Deus nos deu. Aí nós temos a parábola do mordomo infiel. E a parábola do mordomo infiel também é sobre o uso dos recursos financeiros, porque veja só, o que a parábola do mordomo infiel vai mostrar? Aquele mordomo, ele está tão preocupado com o dinheiro que ele chega a praticar infidelidade para com o seu patrão, para poder reter alguma coisa. Não é? Então a parábola está tratando do dinheiro também. Aí nós temos a sexta parábola. Então na ordem, parábola número 1, bom samaritano. Parábola número 2, rico insensato. Parábola número 3, a grande ceia. Parábola número 4, o filho pródigo. Parábola número 5, o mordomo infiel. Parábola número 6, o homem rico e Lázaro. E nós temos a parábola número 7, que é a parábola do fariseu e do publicano. Sobre o que é essa parábola? Essa parábola vai mostrar que o ato de dizimar e ofertar não deve ser um ato exterior, no sentido de que o ato de dizimar e ofertar, isso te recomenda a Deus. Isso deve ser o resultado de sua relação profunda com Deus. Você dizima, você oferta como resultado da sua relação com Deus, demonstrando a Deus a sua fidelidade. Veja que a parábola número 6 está tratando do mordomo infiel. E a parábola número 5 está tratando do mordomo infiel. E a parábola número 7 está tratando do ato de dizimar e ofertar, que aponta para a fidelidade. Mas isso não deve ser uma coisa assim, eu vou fazer isso aqui porque eu vou mostrar para todo mundo que eu sou fiel a Deus. Não, não é isso. Você vai fazer isso como resultado da sua relação com Deus. Né? Então esse é um ponto muito importante. Aí nós chegamos à parábola do rico e Lázaro, e aí nós vamos avançar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu lembro, pastor Eleazar, outro dia a gente conversando sobre isso, eu lembro que você mencionou algo muito interessante sobre a posição da história do jovem rico. Exato, exato. Aqui no capítulo 18, você disse que do capítulo 10 até o capítulo 18, nós temos aí estas parábolas todas mencionando o que a gente faz com os recursos. E aí, na sequência, no próprio capítulo 18, depois de falar desta parábola do fariseu e do publicano, tem a história, não mais uma parábola, mas um episódio real, onde um jovem muito rico chega para Jesus e diz que quer o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, e Jesus fala para ele, olha, dá tudo que você tem para os pobres e depois você me segue e você vai ter um tesouro no céu. E o que você acha? Será que tem a ver aqui com esse contexto das parábolas? Porque assim, logo após nessas parábolas falando sobre esses aspectos financeiros, de repente Lucas coloca exatamente essa história aqui.
É interessante isso. Eu achei muito interessante quando você comentou isso comigo, porque isso é mais ou menos o que acontece, por exemplo, no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Mateus apresenta discursos de Jesus, depois ele apresenta atos de Jesus, o que Jesus faz. Então, ele mostra Jesus ensinando, depois ele mostra Jesus fazendo. E aquilo que Jesus faz ilustra aquilo que Jesus ensinou. É por isso que depois as multidões dizem, ninguém ensinou desse jeito. Porque ele não somente fala, mas ele age, e a ação dele é coerente com o ensino dele. Né? Então nós temos algo semelhante aqui em Lucas, ou seja, depois de Lucas apresentar essas 7 parábolas de Jesus, né, falando sobre o que você faz com os recursos financeiros que Deus deu para você, então aí Lucas coloca essa história para ilustrar, né, a aplicação de tudo isso. Né? Um rico insensato. Um rico insensato, exatamente. Exatamente, um rico insensato. Bom, então eu queria agora comentar rapidamente um outro ponto importante, a gente já tocou nesse assunto, que é o seguinte, por que Lucas está tão preocupado com a questão dos recursos? Então eu diria que tem 2 coisas. Uma, veja, quando a gente estuda o Evangelho de Lucas, a gente vai observar que Lucas escreve o seu Evangelho pensando em todas as camadas da sociedade. Você vai ouvir Lucas mostrando Jesus com as crianças, com mulheres, com os fariseus, né, com pessoas pobres, e essas pessoas, todas elas eram marginalizadas. Então, Lucas está preocupado em mostrar que Jesus está acessível a todas as pessoas. É claro que isso não significa que uma vez que a pessoa recebe a Cristo, vai viver a vida do jeito que ela quer. Não é? Ou seja, Jesus recebe as pessoas como elas estão, mas ele dá poder para que essas pessoas se tornem como ele quer que as pessoas sejam. Isso aqui é um ponto muito importante. Né? E aí, Lucas está escrevendo essas parábolas para mostrar que existe uma preocupação, deve haver uma preocupação de fato com os pobres. Né? Ou seja, aquelas pessoas que têm mais recursos financeiros, elas devem ter a preocupação de ajudar aquelas pessoas que têm menos recursos financeiros. Mas além disso, nós temos então a questão do livro de Atos, né? Porque Lucas vai escrever digamos assim, o volume 2 de sua obra, mostrando a missão cristã. Existe uma missão para ser patrocinada. Nós temos exemplos, por exemplo, de pessoas que deram tudo que tinham para patrocinar a missão cristã. Nicodemos é um exemplo, José de Arimateia é outro exemplo. O livro de Atos diz, veja só que coisa importante, logo ali na abertura, diz que os discípulos tinham tudo em comum. Quando alguém vendia uma propriedade, eles traziam, não é? E aquilo era repartido e aquilo também era usado para patrocinar a missão cristã. Então veja que a preocupação com os recursos financeiros não está somente no Evangelho de Lucas, está também no livro de Atos. Então Lucas tem essa preocupação. Veja, antes da gente entrar mais detidamente na parábola, eu acho importante a gente observar que um texto-chave para entender o capítulo 16 de Lucas é o verso 13. O verso 13. É um texto-chave para a gente entender o que está acontecendo no capítulo 16. Esse verso está concluindo a parábola do administrador infiel. Mas isso aqui já serve como conteúdo para a gente entender a parábola que vai ser contada na sequência. Então, o texto diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores. Isso aqui é Jesus aplicando o ensino da parábola. Né? Ninguém pode servir a 2 senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Aí parece que Jesus está falando em enigmas e agora ele explica, ele fala de forma direta. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então veja, nós estamos caminhando, isso aqui é a parábola número 5, nós estamos caminhando para a parábola número 6, nós estamos chegando já perto do final dessa sessão do Evangelho de Lucas, Lucas 10 a 18, e Jesus diz claramente o que ele está tentando fazer aqui. Contextos estão sendo estabelecidos ali. Exatamente. É como uma corrente. Né? Cada elo está fortalecendo o próximo Exatamente, assunto. exatamente. E se a gente tivesse mais tempo, a gente até poderia falar isso, assim, que uma parábola, ela vai acrescentando à parábola anterior conteúdos que não foram tratados. Né? Então, isso vai somando. E aqui, como você mencionou, o contexto fica muito claro. Jesus está preocupado em mostrar que ou você serve a ele de todo o coração, ou você está sendo um idólatra. Tá? Agora vejam, existe uma coisa muito interessante aqui no capítulo 16,
que eu acredito que isso deve trazer ou levantar a curiosidade de muitos leitores, né? Porque Jesus está falando de divórcio no meio de duas parábolas que estão falando de dinheiro. Então isso aqui é um ponto muito interessante. E alguém pode pensar o seguinte, não, isso aqui é uma espécie de uma digressão. Então ele fugiu do assunto, porque está falando de dinheiro e agora vai falar de divórcio. O que que tem a ver imoralidade sexual com dinheiro? E aí a gente vai observar que tem tudo a ver. Então veja, quando a gente vai para o Antigo Testamento, frequentemente os profetas estão denunciando dois pecados. É o pecado da idolatria e o pecado da imoralidade sexual. E geralmente os profetas usam a imagem da imoralidade sexual para representar a idolatria. Isso é uma coisa comum, praticamente na Bíblia como um todo. Quando a gente vai para Apocalipse, eu posso dar aqui um exemplo, até lá em Apocalipse nós observamos isso. Você pode abrir aí no livro de Apocalipse, mas esse texto que você está se referindo é o imediato, o verso imediato anterior à parábola do rico e Lázaro, né? Verdade. Eu vou ler aqui, que é o verso Lê. 18, diz assim, qualquer que deixa sua mulher, isso depois de contar a parábola do mordomo infiel, ele diz, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também, comete adultério também. Exatamente. Então, parece que realmente está fora. Ele está contando a parábola do administrador infiel, o mordomo infiel, e aí, de repente, ele solta uma pérola, assim, falando sobre adultério. Parece que não tem nada a ver. Parece que está completamente fora. Aproveitando que você leu o texto e mencionou isso aí, eu queria chamar a atenção, antes de ir lá para esse texto de Apocalipse que eu quero mencionar, eu queria chamar a atenção para o capítulo 16 e o verso 14. Isso aqui é muito importante. Porque, veja, vamos ler o texto e eu vou comentar. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Então veja, os fariseus, eles são retratados como avarentos. E essa palavrinha aqui é muito interessante, porque a palavra grega que foi traduzida como avarento é uma palavra que significa amante do dinheiro. Então, os fariseus, eles são retratados aqui como amantes do dinheiro. Na verdade, do capítulo 10 até o capítulo 18, nós temos uma controvérsia entre Jesus e os fariseus. Olha o contexto aí. É muito claro. É muito claro. Então, o verso 14 aqui, ele é como se fosse assim, olha para quem eu estou falando, olha com quem eu estou conversando aqui. E os fariseus que eram avarentos. Então, realmente, o tema não é assim, o que vai acontecer depois que você morrer. O contexto tem um grupo aqui que é avarento e eu preciso falar alguma coisa para eles. Exatamente. E tudo que está acontecendo aqui, essas 7 parábolas, está ensinando alguma coisa para eles. Então veja. Agora, o que tem a ver o adultério aí? O que tem a ver o adultério com a questão do dinheiro? Então, como eu mencionei, no Antigo Testamento, frequentemente os profetas chamavam a atenção para esses dois pecados, né? Aqui em Apocalipse nós temos um exemplo disso. No capítulo 14, verso 8, no contexto da segunda mensagem angélica, o texto diz assim, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então nós temos o pecado aqui da imoralidade. No caso aqui, essa questão da prostituição ela é usada como símbolo de idolatria, e isso fica claro no verso seguinte, na terceira mensagem angélica. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, idolatria, e a sua imagem, idolatria. Né? Inclusive, isso aqui nos lembra o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Então nós temos aqui idolatria. E isso aqui está profundamente enraizado no Antigo Testamento. Eu vou dar um exemplo, Isaías 57. Vamos acompanhar juntos aí, e os amigos que estão em casa nos acompanhem também. Isaías 57. Isaías 57, versos 3 a 7. Deixa eu achar aqui, Isaías 57, versos 3 a 7. Olha o que diz aí, ó. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. Antes de eu continuar, somente chamar a atenção, aqui na minha Bíblia, não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas o título do capítulo é Condenada a idolatria de Israel.
O meu fala dos crimes de Israel. Dos crimes de Israel. Aqui o título aqui na minha Bíblia está condenada a idolatria de Israel, e faz sentido que o título seja esse. Sim. O verso 4. De quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais na concupiscência? Isso aqui é uma palavra do campo da imoralidade, né? Concupiscência, lascívia, luxúria. Junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Isso aqui é idolatria. Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas te cairão em sorte, sobre elas também derramas a tua libação, e lhe apresentas ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas, sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Idolatria. Veja como começou a passagem no verso 3. Não é? Está falando aqui descendência da adúltera e da prostituta. Então, os pecados de Israel, de idolatria, eles são denunciados como crimes de imoralidade. E nós temos inúmeros exemplos disso. Eu queria ler um texto do Novo Testamento, Colossenses capítulo 3 e o verso 5. Colossenses capítulo 3 e o verso 5, porque nos ajuda a entender a questão da avareza no sentido de idolatria. Capítulo 3 e o verso 5. Olha o que Paulo diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, ele dá uma lista de vícios, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Olha como ele termina dizendo, que é a idolatria. Ele começa falando de prostituição. Gente, olha, presta muita atenção no que Paulo está dizendo aqui. As primeiras palavras, todas elas estão no campo da imoralidade sexual. Sim. Prostituição, impureza, ele está falando de impureza sexual. Sim. Paixão lasciva, lascívia é desejo sexual indevido. Né? Aí depois ele vai falar de desejo maligno, e aí ele coloca a avareza no meio, que é a idolatria. Onde você tem desejo maligno, a minha fala de concupiscência. Concupiscência. Então, Olha ou só, seja, tá ainda no campo da imoralidade sexual. Ainda está no campo da imoralidade sexual. Então veja, ali em Lucas 16, agora retornando para Lucas 16, então nós temos aí Jesus falando sobre a idolatria, porque avareza é idolatria, e imoralidade sexual. Ele está denunciando dois pecados graves que eram cometidos em Israel, e ele está falando isso no contexto da controvérsia com os fariseus. Quando o texto diz, e os fariseus que eram avarentos, ouviam estas coisas e zombavam dele. Então, realmente, o contexto agora está estabelecido. Exatamente. E isso aqui mostra também que os judeus, embora eles tenham ouvido claramente o que Jesus estava falando sobre eles não aceitaram a mensagem. Eles não aceitaram a condição deles. Pelo contrário, que o texto diz que eles ridicularizavam né, a Cristo, por isso pela mensagem que Cristo estava transmitindo. Bom, sobre a parábola do rico Lázaro, existe uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração. Veja, havia uma crença na Jerusalém do primeiro século, entre os judeus do primeiro século, de que a pessoa morria, tá? E havia uma inversão do que acontecia na vida. Por exemplo, o rico, ele poderia ser penalizado pelo mau uso do dinheiro, e o pobre, então, agora ele iria, né, receber o benefício, né, depois de sua morte, em função disso, em função de ter vivido uma vida de privações. Ou seja, salvação pelas obras. Salvação pelas obras. Então, 3 coisas importantes que a gente precisa levar em consideração, tá? 3 crenças fundamentais dos judeus no primeiro século. Uma, inversão entre ricos e pobres no mundo vindouro. Eles acreditavam nisso. Só um segundo. Isso não quer dizer necessariamente que essas crenças eram bíblicas. Como você bem colocou. Eram crenças dos judeus no primeiro século. Eles tinham deturpado a guarda do sábado, como eles tinham deturpado o mandamento do honra teu pai e tua mãe
trocando por corban, né? Você entrega lá um dinheiro Exato. e não precisa mais cuidar do pai. Essas também eram deturpações dentro do Uhum. judaísmo do primeiro século. Só para Exatamente. deixar isso claro aqui. Muito bom, excelente. E outra coisa importante, vejam, a gente pode até explicar como foi que eles chegaram a essas crenças. Opa. Por causa de uma influência grega muito intensa. Sim. Não é? Veja, vou dar um exemplo no Novo Testamento. Mateus 14, 26. Vou dar um exemplo aqui no Novo Testamento. Mateus 14, 26. Vamos aqui, Mateus 14 e o verso 26. 14, 26. Achei aqui. Bom, vamos começar aqui o contexto aqui é Jesus andando Sobre as águas. sobre as águas. Aí o verso 26 diz assim: E os discípulos, ao verem-no quem? Cristo, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Os judeus não acreditavam nisso. Você não tem nada no Antigo Testamento que ampare esse tipo de pensamento. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eles foram muito influenciados pela mentalidade grega. Uhum. A ideia do dualismo, né? De que existe uma alma que sobrevive à morte do corpo. Então veja que até os discípulos foram afetados neste momento aqui. Tá? Mas é claro que isso é corrigido depois. Quando você vai para Paulo, não existe mais esse tipo de pensamento. Sim. Né? Você não vê mais isso. Mas veja que havia uma influência muito grande sobre os judeus do primeiro século. Então, três crenças que nos ajudam a entender o que está acontecendo em Lucas 16. Número 1, inversão entre ricos e pobres no mundo vindouro. Isso aqui é uma influência pagã. Tá? Uhum. Os egípcios acreditavam nisso. Número 2, eles acreditavam em um Hades dividido em duas partes. O seio de Abraão e as trevas. E eles acreditavam que era possível manter uma conversa entre um grupo e outro. E veja que essa mentalidade é refletida na parábola, daqui a pouco a gente vai comentar. Jesus nunca endossa isso. Pelo contrário, a gente vai comentar isso daqui a pouco, tá? Mas eles acreditavam num Hades dividido em duas partes. Se você for interpretar a parábola de maneira literal, você percebe que não faz sentido você... Como é que pode os justos e os ímpios irem para o mesmo lugar? Exato. Não faz sentido isso. Exato. Não tem o menor cabimento. E eu estava prestando atenção no que você está falando aí. Realmente no texto em nenhum momento disse que foi para o céu. Exatamente. Diz que foi para o seio de Abraão. Exatamente. E parece que o seio de Abraão é no Hades, né? Pois é. Porque eles estão perto ali. O seio de Abraão é no Hades. Então eles acreditavam que o Hades envolvia o seio de Abraão e envolvia as trevas. Né? Lugar de tormento. Lugar de tormento, e era possível haver comunicação entre um grupo e outro. Então veja, isso é um folclore judaico, de novo, muito importante a gente frisar isso aqui. Isso não é crença bíblica. Isso foi influência pagã. Veja, nós estamos falando de uma cidade que recebia. Né? Veja, os judeus se misturaram muito, se misturaram muito. Né? Então eles sofreram influência de vários povos, dos egípcios, dos gregos e assim por diante. Número 3, outra crença deles. Eles acreditavam que os ímpios podiam ver a alegria dos justos. Isso aqui é fácil de ilustrar. Isso, inclusive, está registrado em 2 livros apócrifos. Tá? Quarto Esdras, tá? O quarto livro de Esdras, que é um livro apócrifo, capítulo 7, e Macabeus, capítulo 13. Então, se você pegar esses 2 textos, você vai observar que os judeus acreditavam, muitos judeus acreditavam que era possível que os ímpios vissem a alegria dos justos. E, logicamente, isso trazia martírio para eles. Essas crenças, elas aparecem aqui, tá? Porque Jesus está utilizando o folclore, o conhecimento das pessoas na época, para trazer uma imagem vívida para aquilo que ele queria ensinar. Jesus validou essas crenças? Essa é a pergunta, porque assim, se não é verdade que exista uma vida após a morte, se não é verdade que a alma, né, vá para, enfim, para algum lugar e fique vivo, por que Jesus utilizou desta figura de linguagem? Não estaria Jesus, sei lá, utilizando de uma mentira para ilustrar essa questão das riquezas? Por que Jesus fez uso dessas parábolas? A gente pode ver, dessa parábola, a gente pode ver
outros contextos onde isso ocorre? Uhum. Muito bom. Veja, Jesus ele gostava de utilizar as situações do cotidiano, né? Jesus partia de onde as pessoas estavam. E isso é uma coisa muito comum até mesmo no Antigo Testamento. Assim, Deus ele fala ao profeta usando o contexto cultural em que o profeta está inserido. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo em Apocalipse. Vejam, quando você vai para Apocalipse capítulo 1, verso 4, o texto diz assim, a partir do verso 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Testemunha fiel, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Eu quero usar como exemplo a expressão que João utiliza para se referir a Deus o Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Veja, aqui nós temos uma expressão que pega verbos em 3 tempos. Um verbo no passado, um verbo no presente e um verbo no futuro. Os gregos diziam o seguinte de Zeus. Zeus era, Zeus é, Zeus será. Passado, presente e futuro. O que a inspiração leva João a fazer? João utiliza esse material cultural, mas ele valida que Zeus é tudo isso? Não, ele não valida isso. Ele usa uma expressão semelhante àquele que é, que era e que há de vir, passado, presente e futuro, para mostrar quem realmente para mostrar quem realmente é o Deus eterno, é o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Então, veja, ele usa a cultura, mas ele não valida a cultura. Ele usa porque ele quer interagir. Qualquer pessoa no primeiro século, um grego, ele leu esse texto de Apocalipse, ele vai pensar o seguinte, isso aqui está fazendo uma alusão ao que nós dizemos de Zeus. Mas eles estão dizendo que não é Zeus. Eles estão dizendo que o Deus eterno é o Deus de Israel. Então, Deus usa a cultura, mas ele não valida a cultura. Outro exemplo. Vamos aqui para o capítulo 16 agora, bem pertinho aqui. Bem pertinho aqui desse texto aqui da parábola. No capítulo 16, verso 9, nós temos aqui, o verso 8. O que está acontecendo aqui na parábola do mordomo infiel? Ele sabe que vai ser demitido, e aí ele chama as pessoas, aí ele pede para que as pessoas façam um relatório diferente. Você deve 100? Coloca que é 80, porque aí ele fica com o restante. Então ele está pedindo que as pessoas que devem ao seu senhor façam um relatório diferente. E aí, o verso 8, isso aqui é muito curioso. O verso 8 diz assim, e elogiou o Senhor, o administrador infiel. Como assim? Ele elogiou o administrador infiel. Como assim? O cara roubando. Ele roubando, como é que... E aí, assim, a gente fica curioso com isso, mas fica claro na sequência o que se pretende dizer com isso. Porque o que ele está tentando dizer é aqui, vamos ler o restante. Do verso 8, né? Elogiou o Senhor administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Aí, aqui é a explicação. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Aqui está a chave para a gente entender. Veja, o que a parábola está dizendo? Eles têm um propósito e eles agem segundo aquele propósito e eles dão o melhor, são diligentes naquele propósito. O propósito está certo? Não, está errado. Jesus está utilizando uma situação do dia a dia, porque havia muita infidelidade nesse período? Havia. Jesus está utilizando uma situação do dia a dia? Está. Está validando? Não. Jesus não está incentivando ninguém a ser infiel. Exato. E isso fica claro porque ele não diz, o texto não diz, ele elogiou o Senhor, o administrador. Elogiou o Senhor, o administrador infiel. O administrador é chamado de infiel. Ou seja, a parábola está dizendo que o que ele fez não está correto. A parábola utiliza uma situação do cotidiano, mas a parábola está mostrando que o que ele fez não está correto. Ou seja, Jesus usa a situação do cotidiano, usa. Ele valida? Não. Ele não valida. Né? Aí vamos agora para a parábola do rico e Lázaro. Me permita acrescentar uma parábola a este grupo de situações que você explicou, onde Jesus ele não está endossando, apesar de citar coisas do cotidiano. Lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber uma parábola em que um espinheiro começa a conversar, e aí tem uma conversa entre árvores.
ali no Antigo Testamento. E aí eu pensei assim, ué, mas isso aí, no nosso contexto, seria uma fábula, né? Animais falando, árvores conversando, seria apenas uma fábula. Mas eu não posso cometer anacronismo, analisar o texto do Antigo Testamento a partir da minha perspectiva atual. Quando eu vou para o Antigo Testamento, as culturas pagãs da época acreditavam nisto, de que árvores poderiam conversar, de que espíritos poderiam estar ali através dessas árvores e que elas conversavam. Ou seja, mais uma vez nós temos uma parábola na Bíblia utilizando de uma figura de linguagem pagã, onde árvores conversavam, onde árvores falavam, e esta linguagem, essa figura de linguagem é extraída, claro, não validando esta crença. Não é que Deus, através do profeta no Antigo Testamento, estava dizendo, olha, as árvores falam realmente, há espíritos ali e etc., como os pagãos acreditavam. Mas ele pega do cotidiano, da linguagem comum, para trazer esta... Então, eu conversando com o pastor Sérgio, ele dizia, Eleazar, para nós hoje pode parecer estranho Jesus usar uma figura de linguagem assim, mas essa não era a forma de pensar judaica na época de Cristo. Para eles era uma coisa mais comum do mundo você pegar uma situação, mesmo que não fosse verdadeiro, mesmo que tivesse a sua origem pagã, e citar aquilo ali sem endossar, como você colocou, sem necessariamente estar dizendo eu acredito nisso, eu estou validando isso, mas usar desses elementos pagãos para trazer alguma realidade. Paulo faz isso também, não necessariamente parábolas, mas citando provérbios gregos em várias de suas cartas. Ele cita provérbios gregos e não quer dizer necessariamente que Paulo estava endossando o pensamento grego, não é? Exatamente, exatamente. Veja, isso é muito importante isso aí. Eu queria chamar a atenção para o finalzinho da parábola, mas começando pelo verso 27. Porque, veja, a parábola vai mostrar que o rico faz um pedido e Jesus mostra como aquele pedido seria possível de ser realizado. Só seria possível de uma forma. Veja, o verso 27 diz assim: Então replicou, Pai, eu imploro que o mandes à minha casa paterna. É o rico dizendo para Abraão que mande Lázaro de volta para a casa paterna. E aí ele explica, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aí respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Isso aqui é importante, porque Moisés e os profetas vão ser mencionados no verso 29 e no verso 31. Somente lembrando uma coisa muito importante, quando o Novo Testamento fala de Moisés e os profetas, essa é uma forma de se referir ao Antigo Testamento, né? Às vezes o Novo Testamento usa Moisés e profetas, às vezes Moisés, profetas e salmos, como acontece lá em Lucas 24, aqui mesmo no livro de Lucas. Então, a parábola está tentando chamar a atenção para o Antigo Testamento, né? Mas a pergunta... o pedido que o rico faz no verso 27 é: eu te imploro que mandes Lázaro de volta. É interessante isso aqui. Como é que seria possível que Lázaro voltasse? Como é que seria possível que Lázaro voltasse? Só existe uma forma de Lázaro voltar. E essa forma está no verso 31. Então, o verso 31, juntamente com o verso 27, mostram que Jesus não está validando esse folclore judaico. Jesus está utilizando imagens vívidas para impressionar a mente de quem está ouvindo, mas ele não está validando. O verso 31 diz: Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. No contexto da parábola, esse alguém é o próprio Lázaro. No contexto da parábola, no contexto imediato da parábola. Sim. Porque o pedido do verso 27 é: eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa, manda Lázaro de volta. E no verso 31, Jesus está mostrando a única forma possível de Lázaro voltar. Lázaro só poderia voltar por meio da ressurreição. Essa é a única forma possível. Então, veja que essa parábola, ela abona imortalidade da alma, ela nem fala sobre isso. O foco principal da parábola é o que nós já discutimos aqui. O contexto da parábola é o que você faz durante sua vida. O que você faz durante sua vida. E é importante você decidir o que você faz durante sua vida, porque o que você faz durante sua vida vai decidir
o seu destino eterno. E quando a gente fala de destino eterno, a gente está falando de destino eterno, ou vida eterna, ou morte eterna. Não tem meio termo. Então, o retorno é pela ressurreição. Então, a parábola, embora Jesus não está tratando do assunto da imortalidade, ele, muito sábio, muito preocupado, sabendo que lá na frente alguém poderia interpretar mal, ele coloca os pingos nos is. Ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Ó, eu não estou falando sobre imortalidade, a parábola não é sobre imortalidade, não me interprete mal. Jesus está dizendo, não me interprete mal. Essa parábola está clara aqui no capítulo 16, versos 13 e 14, é sobre a maneira como você usa os seus recursos durante sua vida. Aí, para você não me interpretar mal, eu vou dizer a única forma possível de vida após a morte. É somente pela ressurreição. Então, até o imaginário coletivo da época poderia até ter essa visão de uma, sabe, do Rick e Lázaro, no sentido da imortalidade e tal. Mas Jesus, vamos dizer assim, o imaginário terminava aqui, nesse diálogo lá na vida após a morte. E Jesus, ele continua dizendo assim, ei, não é isso daqui, eu estou ilustrando, mas a solução para a morte não é a vida após a morte, mas é a ressurreição. Agora, se a gente vai realmente considerar, porque algumas pessoas, e eu acho isso, essa parte tendenciosa que me deixa um pouco assim, vamos dizer, não é chateado, mas eu fico assim, sabe, eu olho e digo assim, puxa vida, por que eles fazem isso, né? A parte tendenciosa que eu digo é assim, vamos aproveitar esta parábola para endossar a imortalidade da alma. Então Jesus está ensinando aqui a imortalidade da alma, desconsiderando, vocês viram quanto tempo o professor Adenilton, o pastor Adenilton gastou aqui para mostrar para a gente o contexto em que essa parábola está inserida. Então, a gente olha para a parábola, a gente analisa, isso aqui, gente, é de forma prática, que é uma exegese. Vocês estão vendo como que se estuda um texto. Não é chegar aqui, pegar o texto e dizer, a parábola está endossando a imortalidade da alma. Aí, eu digo assim, é isso que a parábola está ensinando? Porque uma pessoa que, por exemplo, acredita que a salvação ela pode ser obtida por meio de méritos e da caridade, como a gente vê de forma assim velada, talvez no catolicismo, a obtenção de méritos a partir das boas obras de caridade, a gente vê isso também de forma clara no espiritismo, alguém poderia também usar essa parábola da mesma forma e dizer assim, não, Jesus está ensinando que a pessoa que faz o bem nessa vida vai para uma parte melhor. E a pessoa que é rica e não ajuda o próximo, essa pessoa vai para o inferno. Portanto, nós temos aqui claramente salvação por meio das obras, por aquilo que você fez. Então aqui, claramente, quando a parábola diz assim, olha, disse, porém, Abraão no verso 25, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida. Então você foi rico na sua vida, agora você tem que sofrer. Aquilo que você apresentou ali há pouco tempo. Exato, da inversão. E Lázaro, ele só recebeu males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Então esta crença também pode ser validada. E aí quando você fala sobre isso, a pessoa diz, não, Jesus não está tentando ensinar isso. Por que não? Porque você não quer? Porque você não gosta? Então, eu posso pegar esse texto para dizer assim, Jesus está tentando ensinar a imortalidade da alma. Aí eu digo, então, ele está ensinando também, da mesma forma como ele está ensinando a imortalidade da alma, ele está ensinando que uma pessoa que recebe dinheiro e não, sabe, e não viveu bem aqui, mas não ajudou o próximo, essa pessoa vai ser condenado. E o fato de você ser pobre faz com que você vá para o céu. Então Jesus está ensinando aqui que a salvação não é por meio da graça de Cristo. Então nesse caso não tem nenhuma vantagem ser rico, né? Assim, é melhor ser pobre porque você está com o céu garantido. Já está com o céu garantido. Então a pessoa vai chegar e vai argumentar, de jeito nenhum, Jesus não está tentando ensinar isso. Mas é isso que está na parábola. É isso mesmo. Não, mas Jesus não está tentando ensinar isso porque em outras partes a gente vai ver, em outras partes a gente também vai ver que não existe imortalidade, né? Veja só, tem assim um ponto muito importante para a gente frisar também, veja, a gente mencionou aqui a questão que a resposta de Cristo é a ressurreição. Né, para que ele não fosse mal interpretado. Assim, ele pega assim, uma carona no pensamento ali e ele mostra, só haveria uma forma se isso aqui fosse uma realidade, se aqui fosse verdade, só haveria uma forma de Lázaro voltar, por meio da ressurreição. Então, ele descarta a imortalidade. Né, ele coloca a ressurreição no lugar. Então, ele não valida a crença. Tem outro ponto importante, veja, o verso 29,
e o verso 31, esses dois versos mencionam Moisés e os profetas. E existe ali a recomendação, ouçam Moisés e os profetas. Isso no verso 29. Né? E aí no verso 31 repete a ideia do ouvir. Né? Ele diz, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixaria persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja, o texto não afirma diretamente, mas dá a entender que a doutrina da ressurreição está fundamentada no Antigo Testamento. Ela está fundamentada no Antigo Testamento. E nós temos textos no Antigo Testamento que apontam para a ressurreição. Veja, nós temos aqui 1 Reis 17, a gente não vai ler, mas depois os amigos que estão acompanhando podem ler em casa. 1 Reis 17, versos 17 a 24. 2 Reis 4, 32, 37. 2 Reis 13, 21. Mas tem um texto, esse eu quero ler, que é Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versos 1 a 3. Daniel capítulo 12, versos 1 a 3. O texto diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Deus está falando aqui para Daniel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui eu preciso fazer uma paradinha para explicar uma coisa muito importante. Muitos dos que dormem. É a mesma imagem para a morte que Jesus usa nos evangelhos. Lázaro, nosso amigo, dorme. Dorme. Vou despertá-lo. Exatamente. Então aqui você tem ideia de dormir e de ressuscitar. E Jesus vai usar isso no Novo Testamento. Então veja que quando a gente vai um pouquinho mais fundo no texto, a gente observa que Jesus não somente fala de ressurreição, mas Jesus mostra que a doutrina da ressurreição está fundamentada no Antigo Testamento. E ele ensina isso. Não é? Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele disse, a menina está dormindo. Não é? Ele disse, a menina está dormindo. Então você tem aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então veja, a doutrina da ressurreição, a Bíblia é uma só. Isso aqui é muito lindo. Né? Antigo e Novo Testamento. Algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento passou. E eu fico pensando, como é que pode? Jesus fundamentou os seus ensinos. Se a pessoa diz que o Antigo Testamento passou, então vai ter que pegar o que Jesus ensinou e deixar para trás, porque Jesus fundamentou os seus ensinos no Antigo Testamento. Os apóstolos fundamentaram os seus ensinos nos ensinos de Jesus e no Antigo Testamento. E a doutrina da ressurreição, de novo, o texto não está afirmando claramente, mas dá a entender que Jesus está mostrando que a ideia de ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela está fundamentada no Antigo Testamento. Então, Jesus está usando a Bíblia para ensinar. E nós temos muitos exemplos, né, de Jesus falando sobre a morte como um sono. Né? Então, isso é o que Jesus ensinou. Excelência. Então, assim, de maneira clara, os nossos amigos eles puderam perceber que, de fato, a parábola do rico e Lázaro nada tem que ver com um ensino sobre imortalidade da alma. Parece estranho para nós o uso da parábola com esta coisa que, nossa, se não é verdade, por que Jesus usou? Percebemos que essa era uma prática comum, pegar contos e folclore da época e até linguagens pagãs da época, trazendo. Agora, Jesus não endossa, como você apresentou. Ao contrário disso, ele mostra realmente qual que é a solução para a morte, é a ressurreição. Se fôssemos tomar esta parábola para estabelecer um princípio da imortalidade da alma, também teríamos que fazer para outros problemas na parábola, como, por exemplo, uma suposta conversa. Apesar de que você apresentou que está tudo ali no Hades, mas quem estuda a parábola acredita, na verdade, que não é o Hades, o seio de Abraão seria o céu. E aí teríamos outro problema, porque há uma comunicação. O que separa o céu, o suposto céu, porque na parábola não fala de céu, isso é muito importante, mas o que separaria o suposto céu
do inferno é um abismo. Mas esse abismo, ele é profundo, só que não é tão longe assim, que a ponto de... a comunicação tá gritando de lá, manda água que tá quente aqui, joga uma aguinha para nós aqui, quer dizer, molha aqui os meus lábios que tá muito quente nesse tormento, dá para você ter contato. Aí dizem, não, mas isso não pode acontecer. Ué, mas está na parábola. Então, se eu posso aceitar uma parte da parábola, por que eu não posso aceitar a outra? E aí já fica o questionamento. O que da parábola você deve aceitar? Um indivíduo pode dizer, não, eu aceito que o céu e o inferno é tão perto que dá para conversar. O outro diz, eu acredito que a gente faz o bem, vai para o céu, faz o mal, não vai para o céu. Salvação pelas obras, porque é isso que a parábola ensina. O outro diz, eu acredito na imortalidade da alma. Agora, quem quer acreditar na imortalidade da alma e retirar esses outros elementos, o faz com base em quê? Né? Que base eu tenho para dizer assim, essa parte é só me agradar, essa parte eu uso para dizer da imortalidade. Mas os outros elementos da parábola eu descarto. São elementos tão, vamos dizer assim, tão heréticos quanto este. Se eu digo que a salvação é pelas obras, qualquer pessoa vai dizer assim, isso é heresia. Se eu digo que o inferno é tão perto do céu que dá para conversar, a pessoa vai dizer isso é heresia. Agora, se eu digo que a imortalidade da alma... Não, isso não é heresia. Então, quando você entende o contexto da parábola, e o contexto o pastor Adenilton, o doutor Adenilton ensinou de maneira clara, o que você faz com os recursos que você tem na sua vida. O contexto está inserido em 7 parábolas que tratam do aspecto financeiro. O contexto imediato, os fariseus que eram avarentos ouviam estas coisas, zombavam dele. Aí Cristo vai e introduz essa parábola. Quer dizer, está falando para os fariseus, os ricos, os que estavam se achando. Então, se o objetivo de Cristo é esse, eu não posso pegar os elementos da parábola, sejam eles, a imortalidade da alma, salvação pelas obras, conversa de pessoas no céu com aqueles que estão no inferno, eu não posso tomar esses elementos como sendo coisas literais e coisas possíveis e um ensinamento ou um endosso de Cristo para estas coisas. Então eu rejeito um, rejeito o outro, rejeito tudo ali. Agora, o que eu não posso rejeitar? O que eu não posso rejeitar é o que Cristo está tentando ensinar nessa parábola. E o que Cristo está tentando ensinar nessa parábola? O pastor Adenilton explicou de maneira fantástica. O que você faz quando você está vivo com o seu recurso? O que você faz com o seu dinheiro? O que você faz com aquilo que Deus lhe dá? Você não vai ser salvo por isso, mas a pregação do evangelho, que era o que Lucas estava tentando mostrar aqui, conforme nós vimos, era algo muito importante. E isso vai ser possível através dos recursos que Deus nos dá. Devemos ser fiéis, mordomos fiéis naquilo que Deus nos concede. E ali, nas parábolas que Lucas mostrou, nós temos mordomos infiéis, nós temos ricos insensatos, como da parábola do capítulo 12, a parábola no capítulo 16, são pessoas que tinham recursos, mas não usavam para a glória de Deus. É isso que Lucas está tentando ensinar. Nada tem que ver com o ensino da imortalidade da alma. Pastor Adenilton, muito obrigado, Excelência, muito obrigado por esta aula de teologia que nós tivemos aqui hoje. E eu queria que você encaminhasse esse vídeo para aquela pessoa que tem dúvidas sobre este assunto. As suas últimas considerações para a gente encerrar esse vídeo, Excelência, por favor. Tá bom. Bom, acho que para finalizar, somente um resumo bem rápido, não é? Então, a parábola, ela não é sobre o que acontece após a morte, a parábola é sobre o que você faz nessa vida que Deus te deu, esse tempo que Deus te deu aqui. E importante, o que você faz agora vai determinar o seu futuro. A parábola está ensinando isso. O que você faz agora vai determinar o seu futuro. Mas esse futuro ou é vida eterna ou é morte eterna. Não existe esse negócio de alguém ficar sofrendo eternamente. Esse é um ensino muito claro na Bíblia, né? E isso já foi tratado aqui em outros vídeos do canal. Então a parábola está ensinando o que você faz hoje, né? Então seja fiel a Deus, viva a sua vida com honestidade diante de Deus, né? E lembre-se que você não vai ser salvo por causa da sua fidelidade, por causa da sua honestidade. Você é salvo pela graça de Cristo, mas em resposta a essa graça, você é fiel a Ele. Amém. Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.